Tudo começa de forma quase imperceptível. Você está em uma sala cheia de gente. O som das vozes se mistura, risadas ecoam, mas dentro de você, silêncio. É como se o mundo passasse através de você, como se sua presença não tivesse peso. Ninguém percebe quando você chega. Ninguém nota quando você vai embora. E com o tempo, você aprende a existir sem ocupar espaço. Se isso já aconteceu com você, fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você entende o vazio que te acompanha. E antes de mergulhar nesse tema, se inscreva no canal. Este espaço é para quem quer entender as feridas invisíveis da mente, as que ninguém vê, mas definem tudo. A sensação de ser invisível não nasce do nada. Ela é o resultado de uma infância em que o olhar dos outros nunca te encontrou de verdade. Quando você era criança, talvez falasse e ninguém escutasse. Chorasse e ninguém viesse. Talvez aprendeu cedo que ser notado vinha com um preço, ou simplesmente que não valia o esforço. E então o cérebro, em sua tentativa de proteger você da dor do abandono, fez um pacto silencioso. Se eu não for visto, também não serei rejeitado. Esse é o paradoxo da invisibilidade emocional. Ela parece proteger, mas na verdade aprisiona. O que te salvou na infância te condena na vida adulta, porque o mesmo mecanismo que te ensinou a se esconder também te impede de se conectar. E o mundo não entende isso. As pessoas te chamam de reservado, introspectivo, distante. Mas a verdade é mais sombria. Você se acostumou a viver à margem da própria vida. Psicólogos chamam isso de esquema de desvalorização. Um padrão profundo que nasce quando a criança não tem o reflexo do seu próprio valor. Quando ela não é validada, o cérebro cria uma identidade baseada na ausência. Se ninguém me vê, talvez eu não exista. E esse pensamento, mesmo inconsciente, molda tudo. Molda a forma como você fala, como se relaciona, até o tom da sua voz. Você se torna uma presença suave, quase transparente, como se o mundo fosse um lugar onde o excesso de si mesmo fosse perigoso. A neurociência mostra que o cérebro humano é literalmente esculpido pelo olhar do outro. As conexões neurais responsáveis pela autoestima e pela percepção de identidade se fortalecem quando somos reconhecidos. Um toque, um sorriso, um eu te vejo. Quando isso não acontece, o sistema límbico responsável pelas emoções entra em um estado de alerta constante. Você começa a se observar através da ausência, sempre tentando entender o que falta em você para finalmente ser percebido. E talvez esse tenha sido o início da sua autocrítica incessante. Você cresceu acreditando que precisava melhorar para ser notado. Falar mais certo, ser mais simpático, fazer mais. E o mais virou um buraco sem fundo, porque no fundo, a invisibilidade não é sobre falta de esforço. É sobre um coração que nunca teve espelho. Mas aqui está a verdade mais cruel. O invisível carrega dentro de si uma percepção quase sobrenatural. Quem aprendeu a não ser visto enxerga demais. Você sente as tensões no ar, lê expressões, capta mudanças sutis de humor. Essa hipersensibilidade é o resíduo do seu treinamento emocional. O mesmo silêncio que te apagou te ensinou a perceber tudo. Só que esse dom tem um custo. Você entende os outros, mas ninguém entende você. E com o tempo, isso gera cansaço. Um cansaço que não é físico, é existencial. O peso de estar sempre disponível para os outros e nunca presente para si mesmo. De rir para não parecer carente. De se esconder dentro da própria empatia. É um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Porque o invisível não precisa de mais gente por perto. Ele precisa de um olhar verdadeiro. Carl Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E talvez a sua ferida seja justamente essa, a de não ter sido visto o suficiente para se reconhecer inteiro. Mas perceba, há uma ironia nisso. A vida que te ensinou a se apagar também te deu uma profundidade rara. Você sente o mundo com uma intensidade que poucos aguentariam.
E essa sensibilidade, que um dia foi o seu mecanismo de defesa, pode se tornar sua força se você aprender a direcioná-la para dentro. Mas para isso, é preciso entender o que a invisibilidade fez com você. Ela te ensinou a evitar destaque, a diminuir suas vitórias, a rir de si mesmo antes que alguém o fizesse. Te ensinou a ter vergonha de ser notado, como se visibilidade fosse exposição. E assim você foi se apagando devagar, sem perceber. Até que um dia, a vida te olhou de volta e perguntou: onde você foi parar? Você pode ter se tornado a pessoa que evita pedir ajuda, mesmo quando está à beira do colapso. Pode ser o tipo que resolve tudo sozinho porque aprendeu que depender é perigoso. Pode até ter desenvolvido um certo prazer em ser o invisível, como se o anonimato fosse uma espécie de armadura. Mas, no fundo, essa é só uma forma sofisticada de solidão. Pessoas que cresceram invisíveis muitas vezes se tornam os adultos mais confiáveis do mundo. São os que lembram dos detalhes, que ouvem com atenção, que seguram o peso dos outros, mas no silêncio das próprias noites sentem o eco do que nunca foi dito. Quem me vê de verdade. A psicologia chama isso de contrato de autoproteção. Você dá visibilidade aos outros para compensar a falta dela em você. E a consequência é previsível. Relacionamentos onde você sempre dá mais. Trabalhos onde seu esforço é invisível até que falte. Amizades onde você é a base, mas nunca o centro. No fundo, o invisível vive num ciclo. Ele deseja ser visto, mas teme o olhar. Porque o olhar pode trazer rejeição, crítica, exposição. Então ele se esconde e sofre em silêncio quando ninguém o procura. Você já percebeu como algumas pessoas parecem brilhar sem esforço, enquanto outras mal conseguem ser notadas? A diferença não está na aparência, nem na voz. Está na autorização interna. Quem foi visto na infância carrega um senso de permissão. Eu posso ocupar espaço. Quem não foi vive pedindo desculpas por existir. E talvez seja isso o que te impede de se mostrar. O medo de que, se for visto, não seja aceito. O medo de descobrir que o mundo realmente não se importa. Mas essa é a armadilha do trauma. Ele te convence de que o passado ainda é o presente. Só que você não é mais aquela criança tentando ser ouvida por uma sala distraída. Agora é você quem pode escolher se enxergar. Talvez você ache que não tem nada de especial, que sua presença é leve demais para importar. Mas o que você chama de leveza é, na verdade, ausência de validação. A mente se molda para não incomodar. Ela aprende a existir de forma funcional, discreta, previsível. E o preço disso é a perda da autenticidade. O invisível raramente grita. Ele implora em silêncio. Em olhares desviados, em "tá tudo bem", dito com voz baixa, em sorrisos cansados, o corpo até denuncia o que a boca não diz. Ombros curvados, respiração contida, passos leves demais. Porque o inconsciente ainda tenta se proteger daquilo que doeu, ser ignorado. Mas o caminho de volta existe. E ele começa quando você se dá o que ninguém te deu: atenção. Quando você começa a se ouvir sem pressa. A validar o que sente, mesmo que os outros não entendam. É no simples ato de se perceber que a invisibilidade começa a se dissolver. Porque o contrário de ser invisível não é ser famoso, é ser inteiro. Pense nisso. Toda vez que você se acolhe, você cria dentro de si o olhar que faltou. Você se torna o testemunho que sempre esperou. E aos poucos, o mundo começa a reagir. As pessoas te percebem mais, te escutam mais, não porque mudaram, mas porque você passou a ocupar o seu próprio lugar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te toca em algum nível. Talvez você tenha vivido boa parte da vida se sentindo assim, transparente, irrelevante, secundário. Mas há uma beleza escondida nessa dor. As pessoas que um dia foram invisíveis tendem a ser as que enxergam o mais fundo nos outros. Elas sabem o valor de ser visto porque viveram a ausência disso.
E quando essa percepção é transformada em consciência, algo muda. Você para de pedir para ser notado e começa a se mostrar por inteiro, sem performance, sem disfarce. O invisível começa a se tornar visível, e não porque o mundo o descobriu, mas porque ele finalmente se permitiu existir. Lembre-se, ser notado não é arrogância, é uma forma de existir. A criança que aprendeu a se esconder ainda vive aí dentro, esperando um sinal de que pode sair da sombra. Dê esse sinal hoje. Olhe para dentro e diga: eu me vejo agora. Esse é o primeiro passo de qualquer cura emocional. Se isso te tocou, comenta aqui embaixo. Eu me vejo agora. Essa simples frase pode marcar o início de uma nova fase da sua vida, uma onde você não precisa mais se esconder para ser amado. E se você sentiu que esse vídeo falou direto com o que você nunca conseguiu explicar, se inscreve no canal. Aqui a gente dá voz ao que o mundo costuma ignorar. Porque a verdade é essa: ninguém é invisível por natureza. Apenas aprendemos a ser. Mas da mesma forma que aprendemos a nos esconder, podemos reaprender a existir. Então curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que ainda é visto. E, principalmente, não se apague mais para caber no silêncio dos outros. O mundo precisa da sua presença, inteira, imperfeita e real.